A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a missionária Aldineia. Sejam todos bem-vindos a mais um EBD Online da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estudamos a revista da editora Betel, a qual tem por tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória. Hoje abordaremos a lição de número 9, a qual tem por temática a soberania de Deus em meio às crises. Nosso convidado, nesta oportunidade, é o teólogo, presbítero, professor da ETAD e tesoureiro Tiago Reis. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. A paz do Senhor, Aldineia, missionária Aldineia. A paz do Senhor a todos que nos acompanham nessa aula. É um prazer estarmos aqui com essa lição sobre a soberania de Deus em meio à crise. Amém. Vamos começar orando ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graça pela vitória de estarmos em Ti, pela vitória de aprendermos com Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o Senhor, que propõe-nos a oportunidade de aprendermos de Cristo. Traz-nos da Tua clareza, do Teu entendimento, da Tua graça, da Tua sabedoria. Nos auxilia em Ti, para Ti, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A soberania de Deus em meio às crises. Temos por texto áureo: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Temos por verdade aplicada: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Objetivos da lição, o qual o bispo Abner Ferreira ressalta. Objetivo 1. Ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. Segundo objetivo, ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre. Terceiro objetivo, mostrar segredos para vencer as crises. Temos por texto de referência Esther, capítulo 3, versos 8, 9, 10 e 11. Diz assim, Esther, capítulo 3, versos 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos e todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mate, e o porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Versos 10. Então tirou o rei um anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Ameadata, Agadita, adversário dos judeus. 11. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Amém? O teólogo Tiago abordará tópico e subtópicos da lição. Tiago, está com a oportunidade? Obrigado. Então a nossa lição, ela vai falar a respeito da soberania de Deus em meio à crise. E aí a nossa revista vai trazer o livro de Esther. Então o contexto histórico nesse período é do rei Assuero da Pérsia, aonde vai acontecer esses fatos que vai nos mostrar o quanto é importante estarmos com a fé firmada no Senhor Jesus, firmada em Deus. Então passou por um grande período de tribulação o povo de Israel neste período por conta de Amã. Então a nossa lição tem 4 personagens aí. Rei Assuero, que conhecido também como Xerxes, ele foi o sucessor do rei Dário. Então nesse período a Pérsia, o Império Persa já comandava a região e a nação de Israel já desfrutava de uma paz dentro do reino persa. Então eles foram permitidos voltar para seu território, para Jerusalém, para a construção do templo, também para a restauração dos muros. Então foi um período em que a nação pôde
voltar a fazer as suas atividades. E com isso, alguns preferiram ficar nas regiões ou nas cidades do reino persa. Então aqui vai aparecer Mardoqueu e Esther. Algumas traduções bíblicas vai falar que é Mordecai, o nome de Mardoqueu. E Esther, ela era sobrinha de Mardoqueu, só que também no livro vai nos mostrar que Mardoqueu, na verdade, era primo de Esther. Então ele adota a Esther, cuida dela, e esse livro vai nos mostrar o quanto é fundamental nós agirmos com coragem e fé em um período de tribulação. Então, o nosso tópico 1, ele vai falar sobre Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Então, a paz ela é apontada como um período de calma, de tranquilidade, seja nas adversidades, seja em momentos difíceis na vida, nós devemos ter calma e tranquilidade. Então, todo ser humano ele vai buscar como propósito fundamental da vida ter paz. Verdade. Então, a procura do ser humano hoje, na sociedade, é ter paz com a família, ter paz nos grupos de amigos, ter paz, comunhão com os irmãos, e tudo que Satanás mais quer nesse período também é roubar, tirar essa paz. Então, grifei aqui João, capítulo 14, versículo 27, que vai falar que Cristo ele nos deixou a paz dele, né? Vai falar assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, nos mostra que a paz ela é encontrada ou ela é nos oferecida somente através de uma comunhão com Jesus Cristo, somente através de uma comunhão com Deus. Então ele dá essa paz diferente da que o mundo nos oferece. Então muitas pessoas talvez tenham um conceito de que paz é você ter uma condição financeira agradável, que não vai te trazer dificuldades. Muitas pessoas vão pensar que a paz é você ter um grupo de amigos que nunca discute, que nunca briga. Muitas pessoas vão buscar a paz em outros meios e outras formas e se esquece que a paz que nós tanto procuramos, que a humanidade tanto prioriza, ela é encontrada em um relacionamento com Deus. E aí esse livro de Esther vai mostrar esse relacionamento com Deus em meio à crise, em meio à dificuldade. É onde nós encontramos essa paz que o inimigo tanto peleja para tirar, para roubar, ou até mesmo para cegar as pessoas para que não encontrem essa paz em suas vidas. Então, o resultado da paz é a confiança que nós temos em Jesus, é o relacionamento que nós temos com Ele. Aí o nosso tópico 1.1, ele vai falar sobre a família, nosso refúgio e nossa paz. Então, voltando aqui para o livro de Esther, Mardoqueu ele vai cuidar de Esther. Nós vamos ver que essa família era uma família feliz, uma família que tem uma paz centrada com base em princípios bíblicos. Então eles alcançaram a paz mediante um relacionamento com Deus. Então essa família, ela tinha tudo para não dar certo ou para não ter paz. Por quê? Porque eles estavam em uma região de cativeiro. Eles já não estavam já não era uma nação como antes, como no reinado de Davi, de Salomão. Eles estavam cativos em Pérsia e, por misericórdia do rei da Pérsia, eles podiam voltar para suas terras e fazer seus afazeres. Outro aspecto que chama a atenção é que Esther ela é adotada por Mardoqueu, certamente perdeu seus pais. Então a vida dela tinha tudo para dar errado. Mas nós vemos que a história que Esther deixa no seu livro, que leva o seu nome, é uma história de superação, de milagre, da provisão de Deus na vida de uma pessoa que o coloca como centro na sua vida. Então aqui é importante, eu vou ler um trecho aqui da revista que diz: é importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Então, o que é o tutor? O tutor ele é aquele que protege, é aquele que tem a responsabilidade de indicar o caminho, de mostrar o caminho, é aquele que defende. Então, Mardoqueu ele cumpriu com excelência esse trabalho.
ele mostrou para Esther o caminho que era necessário seguir para se encontrar essa paz, para vencer as dificuldades, para saber onde era um lugar de refúgio. Então, Mardoqueu e Esther, eles tinham esse convívio, e ele soube transmitir através desse convívio o amor de Deus na vida deles. Então a paz, ela não vai depender de circunstâncias externas, ela vai depender de uma circunstância interna. E aí você pergunta qual que é essa circunstância? É o seu relacionamento com Deus. Então é Cristo quem nos oferece a paz, e nós só vamos conhecê-la, só vamos desfrutar dessa paz à medida que nós nos relacionamos com Ele. Mardoqueu certamente tinha esse relacionamento com Deus de excelência, e ele soube transmitir isso para Esther. Então você vai ver que a obediência de Esther a Mardoqueu é algo que chega a impressionar naqueles dias. Tanto é que, independente dela estivesse em posição elevada como rainha ou não, ela sempre ouvia os conselhos de Mardoqueu, o seu tutor, aquele que ensinou o caminho, aquele que mostrou, aquele que fez com que ela relacionasse e conhecesse a Deus. Então a família, ele é o refúgio para a nossa paz. Então, se você quer destruir uma sociedade hoje, começa pela família. Então o inimigo, ele sempre vai buscar meios de causar crise dentro do lar, porque é a base da sociedade, é onde você vai ter os seus princípios, seus valores, sua base, seu código moral, vai ser construído ali na família, não é entre amigos, entre a sociedade, mas é na família, e é onde o inimigo, ele tem atacado, onde ele tenta destruir. Mas aqui nós vamos ver que Mardoqueu, ele foi um tutor de excelência, ele mostrou o amor de Deus e soube transmitir para a Esther. Aí é onde entra o tópico 1.2, é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Então aqui nós vamos notar que a história de Esther, que a paz se vive quando existe uma integração mútua. Então é uma unidade mútua, recíproca. Então, da mesma forma que Mardoqueu mostrava o caminho, ensinava a respeito das leis, ensinava a respeito de Deus para Esther, ela era submissa. Então ela ouvia, ela estava pronta a aprender com seu tutor. Então é muito importante ter esse convívio familiar, saber construir dentro do lar essa paz, saber construir um lar dentro dos princípios cristãos. Então o comentarista até diz que a família cristã, ela não é uma família feita de cristãos, mas é uma família onde Cristo é o Senhor e a sua palavra. Amém. Então a palavra de Deus, ela sempre vai mostrar o caminho correto, vai transmitir a forma correta de você encontrar essa verdadeira paz, que é a paz que Jesus oferece, que é diferente daquela que muitos buscam em objetos, ou em conquistas, ou em status sociais. É uma paz que, independente da situação, você vai se confortar, se deleitar e confiar no Senhor. Então, Mardoqueu, ele transmite, ele constrói o lar dentro desses princípios bíblicos. Então, quando a crise chegou para a nação de Israel, nesse período, ou o povo de Israel, porque eles estavam cativos, eles tiveram medo, porém não deixaram se abalar, se abater. Então, nesse tópico 1.2, é no lar que se aprende a viver e construir essa paz. Então, foi onde eles aprenderam que essa verdadeira paz, que essa moral de vida é encontrada somente através de Jesus Cristo, de um relacionamento com Ele. Então aqui no finalzinho vai falar que a par disso podemos afirmar que a firmeza e a ousadia de Esther eram resultados da confiança em Deus, sem questionar, transmitida por seu primo Mardoqueu. Então Mardoqueu, quando lemos o livro, mesmo que o livro de Esther não mencione sobre Deus em momento algum, você vai ver Deus trabalhando na vida daqueles que são fiéis.
Então, mesmo que a situação possa estar difícil, possa estar de crise, possa estar passando por um período escuro na sua vida, quando permanecemos fiéis, que é o que a lição diz, que é importante sermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Quando estamos nessa confiança em Deus, é onde nós vamos ter esse resultado que o livro de Esther nos apresenta, de vitória, de triunfo sobre o medo, sobre as dificuldades, e tudo isso só se consegue quando é construído dentro do lar, dentro da base da sociedade, que é a família. O nosso 1.3, ele vai falar que não existe algo mais valioso do que a paz. Então aqui nós vivemos em dias que sofremos com estresse, fome, pandemia, depressão, síndrome do pânico e várias outras coisas que podem afetar a vida do ser humano em sociedade. Então hoje, dificilmente você vai encontrar pessoas que estão calmas no período em que estamos vivendo. Um período tenso de pandemia, onde as pessoas vivem estressadas com o trabalho, com a pressão. Então, às vezes a pessoa não tinha conhecimento de tecnologia, ou talvez não usava desses meios para trabalhar, e durante a tensão dessa pandemia tem que usar esses recursos e acaba entrando nesse período de estresse. Então, síndrome, estresse. E aí, nosso tópico 1.3, ele vai nos chamar a atenção que existe algo mais valioso do que estarmos presos a esses medos, a esses pânicos, a síndromes, tudo relacionado à pandemia. Então existe algo maior, existe algo mais valioso, existe uma paz. E aí a palavra do profeta Isaías, no seu livro, capítulo 26, versículo 3, ele vai dizer que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, como eu já citei, a paz ela é encontrada em Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que você firma a sua mente naquilo que vem do alto, naquilo que é de Deus, você vai sentir paz, independente da situação que você vai estar passando, independente das dificuldades. Então, aqui a lição vai continuar nos falando que é importante observar que pior do que medo de pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado e longe de Deus. Então, veja bem, eu falei que a paz é encontrada somente em Deus. Então, imagina um coração longe da presença de Deus. Então, é quando perdemos o foco, quando perdemos o norte, sim, quando perdemos a direção. Então, só vai encontrar confusão, vazio. Então, tudo que te afasta de Deus vai ter consequências trágicas. E aqui a lição nos fala a respeito disso nesse tópico. Então, que possamos buscar esse algo que é mais valioso, que é a paz. A Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, vai ter uma passagem muito bonita. Isaías vai estar fazendo referência a alguns nomes de Jesus Cristo. Então, ele vai falar que Jesus, ele é maravilhoso, sim, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o Príncipe da Paz. Então, mais uma vez, nós podemos confiar em todos os momentos da vida, porque o Príncipe da Paz ele já se faz presente na vida daqueles que aceitam a Jesus. Então, esse estar sem norte, estar sem uma direção, estar com medo nesses períodos de dificuldades, nós não ficamos. Então, Paulo, em 2 Coríntios 4 e 8, ele vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, no livro de Esther, quando eles souberam do decreto feito por Amã,
você vai ver que o povo se entristece, mas eles não são destruídos, eles não se deixam abater. E aí, nesses primeiros tópicos, ele fala a respeito dessa paz que o inimigo tanto tenta roubar. Então, esse tópico 1, que é onde Satanás sempre quer roubar a nossa paz, é que ele sempre quer roubar, tirar a nossa comunhão que temos em Deus, a nossa paz que encontramos em Deus. Então, no livro de Esther, quando entrar ali na parte onde vamos ver esse decreto, que faz com que o povo de Israel fosse tido como uma nação perseguida, procurar para matá-los, nós vamos ver que é Satanás tentando roubar, usurpar, tirar esta paz que há no povo de Deus. Então, nesse primeiro tópico, ele nos mostra que é preciso nós termos essa fé em Deus em meio às crises. Então, o contexto da história de Esther, nesse princípio, nesse aspecto, ele vai mostrar essa confiança em Mardoqueu e vai mostrar que Esther aprendeu com ele. Então, são laços familiares, é o meio onde se constrói essa paz, onde se constrói esse relacionamento com Deus e aonde o inimigo mais ataca para tentar destruir. Mas que nós possamos lembrar aqui, nesses tópicos, como eu citei, Isaías 9:6, é o príncipe da paz, é aquele que está conosco nesses períodos. Amém. Então podemos dizer que aprendemos no tópico 1, Tiago, que Satanás sempre vai tentar roubar a nossa paz. Diante desta verdade, devemos priorizar a nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio e paz. Amém? Amém. No tópico 2, vai afirmar que se incomoda é porque você brilha. Vamos ver que o povo de Deus sempre brilhou, mesmo em meio às crises, porque foi um povo com referencial extremamente diferente. Um povo que abordava a sua cultura, permanecia servindo a um único Deus, enquanto as demais nações serviam vários outros deuses. Enquanto as nações que cercavam o povo de Deus eram politeístas, como era o caso dos persas, os quais haviam levado, subjugados os babilônicos, e agora o povo de Deus, que tinha sido subjugado pelos babilônicos, agora estava sendo subjugado pelos persas. Mesmo assim, o povo do Senhor permanecia com seus valores arraigados ao Senhor, mesmo que os persas tinham uma cultura de ter uma aliança, de deixar cada nação servindo aos seus deuses. O reino de Israel vai procurar sempre evidenciar sua fé em um único Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso. E devido a essa postura de servir e adorar somente a Deus, por diversas vezes o povo do Senhor foi perseguido, foi humilhado, foi levado a cativo. E nessa situação, nesse contexto do livro de Esther, o qual já foi muito bem discorrido pelo teólogo Tiago, o qual não aparece o nome de Deus no livro de Esther, mas aparecem as ações do Senhor em todo o livro, a manifestação do poder de Deus. Estamos falando de um livro que não tem profeta, estamos falando de um livro que não tem fogo caindo do céu, que não tem milagres, mas tem a manifestação de forma silenciosa, de forma maravilhosa, da parte do Deus vivo para com esse povo. Amém? Então o povo do Senhor incomodava as outras nações. Por quê? Porque brilhava, porque era de Deus, porque tinha referencial. No subtópico 2.1 vai nos afirmar que as crises vêm para roubar o nosso sono. Independente de sermos ou não do Senhor, as adversidades chegam. Afinal de contas, nós estamos no mundo, somos um corpo incorruptível, né, teólogo Tiago? E estamos aí sujeitos às adversidades da vida, a passarmos aí por crises
financeira, a passarmos por crises emocionais, a passarmos aí por situações de divórcio, a crentes também, pessoas que creem em Deus também enterram seus entes queridos, também ficam doentes, ou seja, independente de ter ou não ter Jesus, a adversidade chega na vida de todos, rico, pobre, branco, negro. Nós vamos ver que é o resultado que vai definir quem é ou quem não é de Deus, né? A casa que está edificada sobre a rocha, independente de vir um vento, independente de vir a chuva ou de vir as águas do rio, permanece firme no Senhor. Já a casa que não tem essa estabilidade foi edificada na areia, vem o vento, vem o rio, vem as águas do rio, vem a chuva e a mesma desaba porque não está fixa na rocha que é Cristo. Mas a adversidade chega para casa, tanto que foi construída na rocha, quanto que foi construída na areia. Nós estamos vendo que é o resultado das casas que vai definir se a mesma está ou não está na rocha que é Cristo. E o livro de Ester, estamos vendo que um homem chamado Naamã se levanta com grande ira, de forma muito impetuosa contra o povo de Deus, porque Mardokai, que era o tutor, o tio de Ester, o qual vai aí assumir a paternidade e vai criar, né, terminar aí a criação de Ester, ele não se prostra diante de Amã. E Amã vai se enfurecer de forma muito impetuosa, não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo de Judá. E apresenta-se diante de um rei com uma proposta de matar todos os judeus com muita ira, com muita cólera. Nós vamos ver essa referência que está em Ester, capítulo 3, a partir dos versos 13, a qual apresenta assim: e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruísse, matasse e lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até os velhos, crianças e mulheres, em um mês, em um mesmo dia, a trazer de um 10º mês, que é o mês de andar, que saqueasse o seu despojo. Então aqui está o decreto por parte do rei, que o único dia todo o povo judeu que estava na província da Pérsia fosse morto e os seus bens fossem saqueados. Olha o decreto de morte que estava sobre o povo de Deus. E quando esse decreto chegar aos ouvidos de Mardoqueu, assim como de todo o povo de Deus, os mesmos perderam sim os sonos, entraram na presença de Deus com jejum, com oração, com lamentação, vestiram-se de pano de saco, que era um sinal de humilhação, e se rasgaram diante de Deus para que o Senhor revogasse esta sentença de morte que viera sobre as vossas vidas. No tópico 2.2, nós vamos ver que a crise chega para o povo de Deus. Como nós estamos falando, independente de ser ou não ser de Deus, a crise chega. E o que é crise? É tempo adverso, é adversidade, é dores, é sofrimento, né? É provações. Em Ester 4.3 vai nos afirmar que em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco em cinza. Olha como que o povo de Deus, diante da sentença de morte, enfrentou a crise. Eles enfrentaram a crise humilhando-se na presença do Senhor. Não prostrando diante do problema, diante da crise, diante da dificuldade, mas apresentando diante de Deus a sua fragilidade, a sua sentença de morte. Não é que nós temos que fingir que não existe dores, né, teólogo Tiago? Pelo contrário, nós precisamos dizer a respeito dos nossos sentimentos. Estudamos nos livros de Salmos exatamente essa expressão do sentimento através dos cânticos, através das poesias. É necessário que expressamos os nossos sofrimentos, mas expressamos de forma correta e na presença de quem pode revogar a sentença de desgraça, de crise, de morte, de dor, que é
que é o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então eles lutaram sim, mas lutaram de forma correta. Sentiram medo? Sentiram angústia? Sentiram sofrimento? Sim. Né? Não foram omissos aos seus sentimentos, não foram omissos ao tempo de crise que estava instalado sobre as vossas vidas, mas se posicionaram. Não deixaram que o medo os paralisasse, pelo contrário, se apresentou com atitudes diante do Senhor. O próprio Mardoqueu apresentou-se diante, né, de Esther, mandando recado para que chegasse até os ouvidos de Esther a sentença que estava declarada sobre o seu povo, que era de morte, que era de tragédia. Afinal de contas, Esther também era uma judia. O decreto de morte também estava sobre a vida dela, mesmo ela estando na posição de rainha. Mas a nação dela, a nacionalidade dela era judia, ou seja, a sentença de morte também estava sobre ela, porque a sentença era para todos os judeus. Independente se fosse de sexo feminino, independente se fosse criança ou não, todos iriam morrer no dia determinado do decreto do rei. E Esther não estava isenta desse decreto, mas se posicionou diante da crise com jejum, com oração, com lamentação, com choro, com humilhação, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Então, quando a crise chega, o que fazemos, Tiago? Choramos, desesperamos, entramos aí em crise emocionais ou nos apresentamos diante do Todo-Poderoso e colocamos a nossa fé em ação, acreditando que o Senhor pode revogar toda a sentença de tragédia que sobreveio sobre as nossas vidas? No tópico 2.3, vai nos dizer: a crise chegou, e agora? Nós estamos falando que quando o decreto de morte da parte do rei, influenciado por Amã, chega diante da nação de Israel, os mesmos vão se posicionar. E se posicionar na presença de Deus, com jejum, com oração, mas se posicionando diante do Senhor para que o mesmo revogasse a sua causa. 1 Pedro 3:12 vai nos afirmar assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O Senhor está dizendo para nós não estranharmos as provações, as adversidades da vida, porque o próprio Cristo nos advertiu a respeito das mesmas, afirmando que nós passaríamos por esses momentos adversos, né? Que mundo, seríamos isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Exatamente. No seu último discurso, antes de ascender aos céus. Então ele deixou claro que passaríamos por período de dificuldades, mas que venceríamos esses períodos. Como ele já venceu. Amém? Então, a crise chegou. Estamos vivendo um momento aí de pandemia instalada. O que fazermos neste momento? Aplicarmos a nossa confiança, a nossa fé irmãs no Senhor, ou nos desesperar e perdermos a nossa fé? Que a nossa postura seja como o povo de Deus no império, no período a qual nós estamos abordando o contexto histórico de Esther, de se posicionar no Senhor e de lutar com as armas em fé, com fé em Deus, para vencer a adversidade proposta. Tópico 3, teólogo Tiago. Nosso tópico 3, ele vai falar sobre os segredos para vencer a crise. Então, quando tudo parece estar tudo perdido, tenha uma certeza, resta uma esperança. Então, quando parece que está tudo perdido, vai ter uma solução, vai ter um escape. E como a missionária nos falou no tópico anterior, ele vai estar em Deus, em você se humilhar na presença daquele que realmente pode resolver a situação. E você não vai ficar desamparado. Tanto é que Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo. Então tem o tempo da crise, tem o tempo da vitória. Então tudo que está debaixo dessa terra tem um tempo determinado. E aí nós vamos ver aqui os segredos para vencer as crises. Então é vencer o medo, enxergar, ter a visão, ver o triunfo e saber que o nosso socorro ele vai vir do alto.
Então, esse vencer o medo, quando Esther soube, através de Mardoqueu, dos recados de Mardoqueu, que o decreto para o povo, para o seu povo era de morte, ela temeu. Então, ela sabia que teria que fazer algo a respeito. Então, ela teria que se apresentar diante do rei Assuero. E, naquele período, se apresentar diante do rei sem ser chamado, corria o risco de ser morto. Se não tivesse a aprovação do rei, se ele não levantasse o cajado de ouro para a pessoa, aquela pessoa estaria morta. E Esther, ela achou graça diante do rei quando foi falar com ele. Então, ela venceu esse medo. Ela teria que passar por essa barreira. Então, ou seja, ou eu vou ficar parado, estagnado pelo medo, ou eu vou à luta. Então, aqui ela vai nos mostrar 3 atitudes que todo aquele que quer vencer as crises, que quer sair das adversidades, precisa ter, que é foco, atitude e determinação. Então, essas atitudes estão presentes dentro do livro de Esther, mostrando como se vencer a crise, como se vencer a dificuldade. Então, era um quadro que parecia ser irreversível, era a morte, como a missionária Aldineia citou, para todo o judeu, incluindo ela, que está no meio. E Mardoqueu, quando está mandando os recados para Esther, ele vai falar algo interessante. Ele fala, quem sabe você não foi levantado justamente para esse período, para esta crise, para este tempo. Então, é justamente a palavra de Deus de vitória para as vidas do cristão. Quem sabe não fomos levantados para esse período de crise, para esse período de adversidade. E para isso nós temos que ter foco, atitude e determinação. Saber que o propósito das nossas vidas está em ser servos de Deus e abençoar os povos que sofrem e que estão sendo perseguidos nesse período, que estão aí com o perigo, até mesmo de morte eterna. Então é anunciar o reino de Deus. Então o foco aqui é o ponto principal, o mais importante, o crucial. Então ela sabia, o foco principal era o decreto de morte para o seu povo. E ela sabia que para vencer, ela teria que se apresentar ao rei, independente dele chamar ou não. E foi o que ela fez. Então lá em Esther, ela vai ir à presença do rei e vai convidá-lo para um banquete e também convida Amã. Então, se eu não me engano, foram dois banquetes que foi convidado tanto ele quanto Amã. E nesses banquetes é onde Esther vai falar a respeito desses acontecimentos. Então, o livro de Esther ele mostra que o inimigo ele vai se levantar, ele vai levantar com situações que parecem serem impossíveis de se reverter, que a nossa razão vai dizer que é impossível, que é o fim. Mas aquele que vive pela fé sabe que não é o fim. Sabe que quando caminhamos com Deus, Ele nos leva a caminhos de excelência. Ele nos leva a caminhos que vai nos sustentar até o final desta vida. Amém. Então, diante dessas situações, creia que diante de Deus, nada é impossível. Então, Esther, naquele momento, ela percebeu que mesmo que o decreto assinado pelo rei, selado pelo seu anel, que o rei Assuero deu o seu anel de Sinet para Amã selar as cartas, então indicando que foi o rei que deu esse decreto, que era irreversível. Então é uma crise sem precedentes que Amã havia causado para a nação ou para o povo de Judá, o povo de Israel. E Esther, ela não ficou parada, ela não ficou no medo, ela não ficou estagnada. Ela se levantou, mesmo temendo, ela levantou para vencer esse medo. Então, são atitudes que nós, como cristãos, devemos ter na vida. Não só aqueles que seguem a Cristo, mas todas as pessoas têm que ter essa foco, atitude e determinação. O tópico 3.2, ele vai falar sobre enxergar o triunfo. Então, às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não podemos suportar. Então, no momento certo, na história de Esther, Deus honrou tanto ao seu povo, a nação, quanto também a Mardoqueu, que Amã estava com tanto ódio, não só de Mardoqueu, mas do povo, que também fez até uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado e morto ali. Então, Deus, ele vai agir no tempo certo, como eu citei no início, Eclesiastes 3, para tudo ter um tempo determinado.
Então, Mardoqueu, ao final do livro de Esther, ele vai ser honrado. Então, durante a trajetória, a leitura do livro de Esther, você vai encontrar Mardoqueu salvando o rei Assuero de um episódio onde 2 guardas tramavam a sua morte. Sim. Nesse período, você vai ver que Mardoqueu não recebeu nenhuma honraria, nenhuma honra. Mas, ao final, Deus faz com que o rei não dormisse em uma noite incomodado, e ele vai buscar e ler os livros e encontra lá os feitos que Mardoqueu havia feito para com o rei. E aí, nesse episódio, ele se encontra com Amã, e Amã vai falar, achando que era ele, que deveria ser honrado com a carruagem, com vestimentas, com todos os apetrechos reais. Então, o rei Assuero vai e fala para Amã, então faça isso com Mardoqueu. Então, aquele que se humilha, aquele que busca na presença de Deus, que é aquele que pode livrar das crises, ele vai ser honrado no final. Então, Paulo, quando fala a respeito do pecado no mundo, ele vai falar como se fosse uma mulher com dores de parto. Então, ele vai tratar da humanidade e do mundo também físico, como se fosse uma mulher dando à luz. Então, é dores, é dificuldade. Sim. Então, as crises são comparadas a essa dor, a essa dificuldade, mas ao final vai enxergar o triunfo. Amém. A mulher vai estar com seu filho no braço. Sim. Então, ao final, o povo que confia em Deus vai estar com a sua vitória nas mãos, vai estar com a sua vitória. Então, nós devemos saber, como aqui o tópico 3.3 nos diz, que o nosso socorro vem do alto. Então, mesmo que o inimigo, através de Amã, havia decretado genocídio para a nação dos judeus, o decreto de Deus era outro. E na palavra de Deus nós vamos encontrar na Bíblia várias vezes ele falando, não temas. Amém. Então, de um lado você tem um decreto de morte do inimigo, do outro lado você tem um decreto de vitória da parte de Deus dizendo, não temas. E aí é onde você vai ter a atitude. Ou você está alicerçado em uma casa numa casa feita sobre areia, ou numa casa feita sobre a rocha, que é a palavra de Deus, como a missionária Aldineia havia citado. E aquele que está confiante em Deus, a vitória vai chegar. Então, um dos maiores segredos aqui de vencer a crise, além de superar o medo e de enxergar a vitória, é você confiar que o socorro ele vem do alto, que o socorro para a sua vida ele vem do Senhor. Então, o Senhor ele não quer te livrar somente das crises desse mundo, Ele quer te livrar também na vida futura, ou seja, o pós-vida. Então, todos nós estamos caminhando e Deus vai nos sustentar até o final dessa caminhada. Então, esse tópico 3, ele nos mostra que o Senhor, o nosso Deus, ele está nos céus, mas os seus olhos estão passando sobre toda a terra. Então, a missionária, e também eu havia citado que no livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas ele está olhando pelo seu povo ali naquela terra. E o resultado eu achei interessante, porque no início do livro de Esther começa com a festa dos persas. Então, um povo, que vamos dizer assim, que não era escolhido de Deus, mas que estava dominando. E no final vai terminar com a festa do povo judeu. Então, o livro de Esther ele tem como propósito mostrar e trazer à memória da nação de Israel, das futuras gerações, que Deus livra o seu povo das crises, das adversidades, e isso foi através da festa de Purim, que Mardoqueu e Esther vão escrever cartas e mandar por todo o reino. Assim como o inimigo mandou cartas por todo o reino decretando morte, Mardoqueu e Esther estão mandando cartas para todo o reino, declarando festa, declarando vitória ao final dessa crise. Então, o rei Assuero, ele descobre as tramas de Amã, do genocídio que seria feito através dele, de todo o povo judeu, e o resultado é que Amã morre na própria forca que era feito por ele, e Mardoqueu e Esther começam a fazer esses decretos de festa. Também faz o decreto para que os judeus se defendessem do decreto feito por Amã. Então, o resultado final é vitória para o povo de Deus. Então, Deus ele guarda o seu povo, a salvação vem de Deus. Então, mesmo que na sua vida talvez esteja em um período de crise que você não veja
de forma expressível a presença de Deus, ele está nos bastidores agindo assim como o livro de Esther. Ele não apareceu claramente, mas ele estava por trás de toda a história. Então a lição nos fala sobre a soberania de Deus. Então as nossas vidas, a vida de qualquer pessoa, está nas mãos desse Deus. Então o socorro ele vai sempre vir do alto, ele vai sempre vir de Deus. Então que como a história do livro de Esther diz, que nós possamos confiar, ter a fidelidade nesse Deus, ter esse foco, atitude e determinação, porque aquele que confia age, e vamos ver que Mardoqueu e Esther agiram, e o resultado foi triunfo, foi vitória para uma nação toda. Então, como eu citei, os propósitos divinos para a nossa vida, quem sabe, nesse tempo de crise, seja abençoar os que sofrem. Então, um ato entre Mardoqueu e Esther salvou uma geração de judeus. Então, quem sabe, um ato seu, nesse período de crise, possa salvar uma geração de pessoas que necessitam desse socorro que vem do alto. Então, esse tópico 3, ele nos fala a respeito dessas atitudes que deve ter e que foram encontradas no livro de Esther, que é o foco, a atitude e a determinação. O foco, como eu citei, é o principal. A atitude é você reagir diante da crise e a determinação é aquilo que você vai fazer. Então, você pensou e você refletiu. Então, tem que tomar uma decisão. Então, é a determinação que você tomou. Exemplo, você determinou que a partir de hoje vai ser diferente. Então, isso já é uma determinação na sua vida. Então, eles determinaram que o decreto feito por Amã não seria executado. E é onde Esther encontrou força para falar com o rei. E dessa força, eles venceram o medo e enxergaram o triunfo e viram que o socorro vem do Senhor, mesmo que não esteja presente profetas, nem que esteja presente milagres, nem que esteja caindo fogo do céu neste livro de Esther, você vai ver Deus agindo de maneira extraordinária em algo que parecia ser impossível. Então, nesse período, nós vemos o quanto a soberania de Deus está sobre a vida de todos. Glória a Deus, que lição linda, né? Aprendemos como o Senhor atua de forma inexplicável e como o Senhor manifesta o seu poder de diversas formas e trabalha para abençoar a vida de todos quanto crê na sua presença. Amém? Estamos gratos pela sua companhia conosco, tá? Vamos orar a Deus. Teólogo Tiago, gratidão por ter aceitado o convite. Deus muito abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrarmos. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graça pela vitória da tua palavra ministrada aos nossos corações. Nos leva a triunfar no nome de Jesus sobre qualquer que seja a crise. Destrua o mal e confirma sobre a vida dos teus a tua presença que é vitória, que venhamos a ver a manifestação do teu poder, assim como Esther, assim como Mardoqueu, assim como toda a nação de Judá vira da tua parte, a nação de Israel viu da parte do Senhor as tuas intervenções, o teu poder. No nome de Jesus, assim nós te pedimos crendo. Amém. Amém. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Deus muito abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor.